Fala, meu povo do oitavo ano. E aí, espero que todo mundo esteja bem, né? Como sempre digo. E obviamente, depois disso, como sempre, a gente já parte direto pro assunto. Ou tem um problema antes do assunto, mas daqui a gente já vai direto pro assunto, tá? Vamos só relembrar que na última aula, no último vídeo, a gente estava vendo as fatorações de polinômios, certo? O que é fatoração? Lembrando, fatoração é você transformar algo em uma multiplicação. Uma multiplicação que vai dar aquele resultado ali. Então eu falei com vocês que a gente ia ver 4 casos de fatoração de polinômio. E a gente já viu 2 no último vídeo. O primeiro foi o fator comum em evidência, que é quando você consegue dividir todos os termos pelo mesmo cara. Então esse cara que dá para dividir todo mundo, você põe ele em evidência e ele vai estar multiplicando alguém, certo? O outro caso foi a diferença de dois quadrados. Aí eu falei assim, ó, repara bem na estrutura desses polinômios, que são as diferenças de dois quadrados, e vê se você não lembra de alguma coisa. E aí a gente viu que a diferença de dois quadrados, na verdade, é o resultado, né? Na verdade, ele é o modelo final daquele produto notável que a gente viu lá, que é o produto da soma pela diferença. Então, quando você multiplica a soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos, você obtém um resultado que é simplesmente o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, quando a gente vê um polinômio que tem dois termos e um sinal de menos, né, significa, e claro que a gente dá para tirar a raiz quadrada dos dois membros, tá? Dá para a gente fatorar usando essa fatoração da diferença de dois quadrados, tá certo? E agora a gente vai ver os outros dois casos. O caso 3 é o trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito, vou dar um spoiler para facilitar a tua vida, a gente também já viu esse cara. A gente já viu o trinômio do quadrado perfeito. Só que aqui a gente está no resultado final para fatorar. Quando a gente viu lá em produtos notáveis, a gente viu ele com forma de produto, certo? Com forma de multiplicação, no caso, em forma de fatores. E ao multiplicar, a gente chegava no trinômio do quadrado perfeito. Então, olha só. Antes de começar, eu tô com essa folha aqui, vai ser só de rascunho, não é para fazer mistério não. Antes de começar, eu quero que você olhe esses caras aqui, certo? Esses 5 caras aqui. Aqui tem um buraco porque, se der, eu faço um outro exemplo aqui agora. Agora não, quando eu terminar tudo, tá? Então, eu quero que você olhe esses 5 caras aí e pense, olhando para o modelo deles, para o jeito deles, se esses caras te lembram algum produto notável. Algum dos produtos notáveis que a gente viu. Que tem 3 termos, que o termo do meio é meio misturado. Então, dá uma pausa no vídeo, nesse momento, e analisa essas estruturas. Deixa eu dar um zoom para você ver os expoentes aqui, que estão muito pequenininhos, certo? Tenta analisar, se precisar, vai lá no seu caderno se você anotou, ou então vai lá no outro vídeo e vê se você consegue identificar qual poderia ser o produto notável que gera esse tipo de polinômio, que gera esse tipo de resultado. Vê lá. Bom, para quem viu e para quem não viu, claro, né, vou falar aqui agora. Esses polinômios, eles são resultado do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. O que é isso? Agora eu vou pegar minha folhinha de rascunho. Quando eu tenho lá, a gente viu isso lá em produtos notáveis, tá? Quando eu tenho uma soma ao quadrado ou quando eu tenho uma diferença ao quadrado, eu chego no mesmo resultado, né, no mesmo modelo, só que a diferença aqui é que eu vou ter um sinalzinho de menos e que eu vou ter um sinalzinho de mais, no próprio resultado. E qual é esse modelo de resultado? Eu não vou abrir essa conta não, eu vou botar o resultado direto, como se eu tivesse distribuído. O resultado vai ser sempre isso aqui, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. O que é primeiro e segundo que eu estou falando? Primeiro termo, segundo termo, tá? Então aqui, ó, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui embaixo vai ser quase a mesma coisa. O que vai mudar é esse sinal aqui, ó. Então eu vou ter esse cara. Certo? Então é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo.
certo? Ou segundo ao quadrado, como você quiser. Então, o trinômio do quadrado perfeito é isso aqui. Até porque, olha o nome, trinômio. Trinômio é o quê? 3. 3 termos. Por que do quadrado perfeito? Se eu elevo ao quadrado, o resultado é que eu tenho um quadrado perfeito. Então, nada mais justo, né? É um trinômio do quadrado perfeito. Ok? Agora a pergunta é, quando eu venho aqui dele com cara de fatores, né? Na multiplicação ainda, para chegar no produto, eu já sei fazer. É só eu multiplicar a mais b vezes a mais b, que é ele ao quadrado, fazer distributivo e chegar nesse resultado. Agora, eu também quero que você faça uma análise por conta própria, certo? Pensa o seguinte, eu já estou te dando aqui o polinômio e ele fatorado. Se você for olhar ao contrário, né? Se você for olhar daqui para cá eu fatorei ele. Transformei ele em fatores, são dois fatores iguais, que é a mais b vezes a mais b. Tenta analisar e ver como é que você poderia transformar isso nisso aqui. Ou melhor, se você tivesse um outro polinômio, que não fosse esse aqui, esse modelo genérico. Se você tivesse um outro polinômio, como esse que a gente tem aqui em cima, como é que você transformaria esse resultado? Qual seria o procedimento que você poderia adotar para transformar esse resultado aqui nesses fatores? Então, mais uma vez, dá uma pausa no teu vídeo e tenta analisar, né? Já que a gente já sabe fazer daqui para cá, tenta analisar o que você poderia fazer. Não tem problema se errar, se não conseguir, é para analisar mesmo, para você fuçar isso aí. Se precisar ficar meia hora com o vídeo parado para tentar fazer, fica. Mas eu quero que você vá tentando, experimentando e ver se você consegue transformar nisso aqui. Quais os procedimentos que você poderia fazer? Pausa aí e vê. Certo. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte, ó. Pegar esse primeiro modelo aqui, tá? Vamos pensar que para transformar isso aqui em fatores, eu tenho que pegar alguma coisa que tenha só A e B. Então, qual é a minha dica? Minha dica é que toda vez que você tiver um polinômio, né, vai ter sempre alguém que vai estar elevado ao quadrado. E sempre dois termos que vão estar elevados ao quadrado. Então, você tenta identificar eles. Nem sempre vai ser tão fácil, porque se for um número, vai ser difícil você identificar. Difícil não, ele vai ser um quadrado, né? Um número elevado ao quadrado. Um quadrado perfeito, tipo 1, 4, 9, 16, 25, por aí vai. Tá? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Toda vez que você conseguir identificar que tal termo é alguém elevado ao quadrado, você põe ele para a ponta, seja para a primeira ou para a segunda, certo? Ou para cá ou para cá. Por exemplo, aqui está fácil ver se eu tiver só isso aqui. Vamos dizer que esteja desorganizado. Aqui está fácil ver quem está elevado ao quadrado, né? Mas, por exemplo, num cara desse aqui, todos eles estão em ordem, tá? Mas como é que você saberia quem está elevado ao quadrado? É só você olhar, ó. O A ao quadrado já está indicado que está ao quadrado. Você não sabe esse valor, você deixa indicado. O outro, ó, eu tenho um A sozinho. Se ele tivesse ao quadrado, esse A estaria com o quadrado lá em cima. E olha o 25. Aí você se pergunta, o 25 é alguém elevado ao quadrado? É o 5. Então você colocaria ele para a ponta, porque com certeza ele é alguém ao quadrado. E o A ao quadrado, né? Claro também que é alguém ao quadrado, bota ele para a ponta. Então sempre que você estiver desorganizado e você conseguir identificar quem são os termos que estão elevados ao quadrado, você põe eles para a ponta e o outro fica no meio. Outra dica é, você pode reparar que ó, o termo da ponta ele é só A, ele só tem A. O da outra ponta só tem número, o do meio está misturado. Então o do meio tem um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Aqui é a mesma coisa, aqui só tem B e aqui só tem número. No meio está misturado. Ó, aqui só tem número e K e aqui só tem M. No meio tem K e M. É uma outra dica que eu dou. Então, sempre que você tiver três termos, para ver se é um trinômio do quadrado perfeito, né, verifica se ele está organizadinho, antes de qualquer coisa, tá? Mas vamos lá. Estamos lá num caso em que está tudo organizado, tá? Aqui. O que a gente vai fazer para fatorar esse cara? Observa bem. Aqui eu quero transformar em uma coisa que tem só dois termos. Como é que eu já estou te dando o spoiler do resultado, vai ser mais fácil de você chegar lá. Pelo menos eu acho. Se não for, não tem problema também. Olha só. Aqui não é A sozinho. E o polinômio sem estar fatorado tem um A ao quadrado. Como é que eu vou saber qual é o primeiro termo? É só eu pegar o quê? Então, a primeira etapa aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cara aqui, tá? Eu vou puxar uma seta. A primeira etapa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o primeiro termo aqui, ó, e tirar a raiz quadrada dele. Tá? E aí lembra,
Operações inversas com o mesmo número se anulam. Radiciação é o inverso da potenciação. Aqui é índice 2 e aqui é expoente 2. Elas se anulam, certo? Então, quem é a raiz quadrada de A ao quadrado é A. O que eu estou fazendo? Eu estou dando meu jeito de transformar isso aqui. Eu estou vendo quais são o que eu posso arrumar para transformar. Então, se eu tirar a raiz quadrada do primeiro termo, eu acho esse primeiro termo daqui, fatorado. Já achei. O segundo caso vai ser a mesma coisa, só que com o último termo. Como é que eu faço para aparecer um B aqui? É só tirar a raiz quadrada desse cara, né? Então, vou tirar a raiz quadrada dele, ó. É B. Certo? Aqui eu já teria a minha fatoração, não é isso? A mais B, ó. A mais B ao quadrado. Só que eu tenho uma coisa, isso não é suficiente, tá? Isso não é suficiente, porque eu ainda tenho uma coisa para verificar. Esse cara aqui do meio. Então, toda vez que tu for fatorar para verificar se é um trinômio do quadrado perfeito, você tem dois passos que são a fatoração em si, que é tirar a raiz quadrada dos dois caras ali da ponta, e você tem um terceiro passo que é uma verificação. Tá? Por que verificação? Mesmo que você ache esses dois resultados, se o terceiro passo não bater, não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá? Por que que não é? Vamos fazer depois eu falo. Então o terceiro passo é o seguinte, pega esses dois resultados aqui, por que esses dois? Porque você supõe que esses dois caras da ponta na raiz quadrada vão ser esses caras aqui, você supõe. Então, ó, vou pegar o seguinte, vou pegar eles dois e multiplicar. Só que eu vou multiplicar também por 2. Por quê? Porque eu sei que o trinômio do quadrado perfeito no resultado, né, quando ele vai dar multiplicação para o produto notável, ele tem duas vezes esses dois caras. Então, eu vou multiplicar por 2. Aí você se pergunta, esse resultado bateu com o termo do meio? É o mesmo valor? Se for, é um trinômio do quadrado perfeito. Aqui está a sua fatoração. Se esse termo do meio não for igual àquele ali, é um trinômio do quadrado perfeito? Não é. Aí vamos lá. Por que que tem esse terceiro passo? É simples. Porque todo quadrado da soma, como a gente já falou aqui no começo, ele vai ser o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se no meio do caminho você não tiver duas vezes isso vezes isso, tá errado. E como é que eu acho isso e isso? Tiro a raiz quadrada. Tá? Então, se você não achar isso aqui, cara, já pode parar, não é trinômio do quadrado perfeito. Certo? Tenta outro tipo de fatoração. Saindo daqui da explicação, vamos para a prática. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Tem esses meninos aqui, certo? A gente faz aquele esquema. Eu faço 3 e eu invento um novo aqui e vocês fazem 3, tá? Vamos lá. O primeiro cara ali, ó. Vamos ver o passo a passo. Todos eles estão em ordem, tá? Se isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, significa que ele é um cara de dois termos que foi multiplicado por ele mesmo, certo? E aí eu vou ter que o primeiro desses termos ao quadrado é A ao quadrado e o outro desses termos ao quadrado é 25. E no meio do caminho eu vou achar um 10A. Como ele tem todo mais, ó, tudo nele é mais, eu sei que isso aqui vai ser um cara desse tipo aqui, ó. Certo? Vai entrar um termo aqui e um termo aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiro passo é o quê? Tira a raiz quadrada do A ao quadrado. Vai ser o quê? A. Certo? Beleza. Segundo passo. Isso aqui é a fatoração já, hein? Tira a raiz quadrada do B ao quadrado. Ih, não é B não, desculpa, gente. É 25. É que eu estou pensando no outro exemplo lá. Tira a raiz quadrada do 25. Vai dar o quê? Que é a raiz quadrada de 25? 5. Beleza. Já fatorei. Agora eu preciso fazer a verificação, que é o terceiro passo. Como é que eu verifico se ele é um trinômio do quadrado perfeito? Simples. A vezes 5 e sempre vezes 2. Tá? Se aqui fosse menos, ia ser vezes menos 2. Então, eu vou ter ó, A vezes 5, que é 5A, não é isso? Vezes 2. Lembra da multiplicação, ó, número com número. Quanto é 2 vezes 5? Bateu com o termo do meio, é o mesmo cara? É. Então, tua fatoração está aqui. Fatorei, tá? Aí, vamos lá. Se você resolver fazer essa conta aqui, ó, que vai ser isso aqui. Na hora de você desenvolver, você vai ter o 10A, certo? Porque você vai ter, ó, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes 5 dá 5A. 5 vezes A dá 5A de novo. E 5 vezes 5 dá 25. 5 com 5 vai dar o quê?
É por isso que eu tenho que ver o duas vezes, ó. Se isso aqui, se isso aqui não der o termo do meio, que é duas vezes, significa que no meio da minha multiplicação isso aqui não vai acontecer. Então não é um trinômio do quadrado perfeito, é outra coisa, certo? É outro tipo de multiplicação, tá? Vamos verificar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho menos, tá? Então eu já sei que o meu cara vai ser essa cara, minha fatoração vai ter essa cara aqui, ó. Dois termos, isso ao quadrado com sinal de menos. Aí como é que vai ser, ó? Primeiro passo, tira a raiz quadrada desse rapaz ali. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. E quem é a raiz quadrada de b à quarta? É b ao quadrado. Lembra lá do que a gente viu na radiciação, hein? Segundo passo é tirar a raiz quadrada do último. Quem é a raiz quadrada de 16? 4, não é isso? Então, ó, teoricamente eu já achei aqui os caras. Agora eu tenho que verificar se ele vezes menos 2 vai dar isso aqui. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Terceiro passo. 4 vezes 3b ao quadrado vezes menos 2. Por que menos? Lembra que eu falei, ó, quando tem um sinal de menos, você faz a verificação com menos 2. Vai ter o seguinte, ó. 4 vezes 3, 12. Beleza. 12 vezes 2, 24. E é menos, né? Bateu. Então, isso aqui vai dar menos 24. 4b ao quadrado bateu com o termo do meio. Então, o que é a minha fatoração? 3b quadrado menos 4. Certo? Fechou? Entendeu? Agora vamos nesse aqui. Mais um. Aí os outros três a gente fica para você fazer aí, tá? Vamos lá. 3 termos, beleza. Aqui eu só tenho m. Aqui eu tenho número com k. E no meio eu vou ter tudo junto. Número, k e m. Então, tem carinha de trinômio do quadrado perfeito. Como é que eu verifico se é um trinômio do quadrado perfeito? Eu já fatoro. Os passos, né? Primeiro, tirar a raiz quadrada desse sujeito ali. Quem é a raiz quadrada de alguém ao quadrado? É o próprio número. É m. Segundo passo, tira a raiz quadrada do último termo. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. E quem é a raiz quadrada de k ao quadrado? K. Então, se você verificar e der certo, a tua fatoração já está aqui. Tá? Se der certo no terceiro passo. Terceiro passo. Isso aqui vai ter essa cara aqui, ó. Tá? Porque tem um sinal de mais, vão ser 2 termos elevados ao quadrado. Terceiro passo, multiplica os 2 e depois por 2, beleza? Então aqui vai ter, ó, 3k vezes m vezes 2. Então junta número com número. 3 vezes 2, 6. 6km. 6km é a mesma coisa que 12km? Não. Então isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, cara? Não é. Tá? É só você fazer o teste, ó. Se você puser aqui m mais 3k, isso tudo ao quadrado, o termo do meio não vai ser 12km. O termo do meio vai ser 6km. Tá certo? Isso aqui, se a gente for assim, talvez seja até uma audácia minha dizer isso, mas é como se fosse uma engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É quando, por exemplo, o cara, sei lá, a montadora de carro montou um carro, né? Montou lá um Fiat Uno, que seja. Aí o mecânico pega o Fiat Uno pronto, desmonta ele todo para saber como ele foi montado. É mais ou menos a ideia. A gente já viu como monta, agora a gente está vendo como desmonta, né? E aí a gente analisou a estrutura para chegar nessa conclusão de que tem que multiplicar eles 2 vezes 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, se fosse um trinômio do quadrado perfeito com esses dois termos, tá? O termo do meio seria esse cara aqui. É ele que está aqui? Não. Então, isso não é um trinômio do quadrado perfeito. Se bobear, não dá nem para fatorar esse cara ali. Tá? Porque ó, não dá para fazer fator comum, não dá para fazer nada que a gente viu até agora. Beleza? Então, esse aqui não é. O que eu quero que você faça agora? Você vai dar uma pausa aí no vídeo e vai fazer esses dois com outro que eu vou colocar aqui. Aí eu já volto com ele pronto. Deixa eu ver um legal aqui. Pronto. Então você, ó, tem esses caras aqui para você verificar. Pausa o vídeo que eu vou pausar também, eu vou voltar com isso tudo prontinho. Tá certo? Então vamos lá. Os 3 passos, hein? Se o terceiro não bater, já era. Tudo pronto. Eu só não
preenchi lá em cima para a gente verificar o final junto, tá? Então, ó, nos 3 eu fiz os 3 passos, beleza. E aí eu fiz a verificação no final e circulei para a gente ver se bate, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, tirei a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Segundo passo, raiz quadrada de 9k ao quadrado, que é 3k, porque a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de k ao quadrado é k. Show? Show. Terceiro passo, multiplica um pelo outro e depois por 2. Então, y vezes 3k vezes 2, vemos que dá esse cara aqui. É o termo do meio? É. Então, você vai lá, maravilhosamente bem, e preenche o quadrinho ali com y mais 3k. Certo? O próximo, mesma coisa. Ó. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Verificação, multiplica um pelo outro e depois multiplica por menos 2. Eu circulei aqui, não sei se dá para ver que é vermelho. Circulei de vermelho aqui e aqui para dizer que eu usei menos, porque aqui é menos, tá? Então, ó, botei isso aqui. Menos 2bx é o termo do meio? É, então fechou. Fatorado, ó. B menos x, tudo ao quadrado. Beleza? E aí o último para fechar, ó, que foi o que eu fiz a caneta aqui. Raiz quadrada desse cara aqui, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Ótimo. 36, como é que vai ser? Raiz quadrada, 6, certo? E depois, ó, 2x vezes 6 vezes 2, que é a regra do 2, vai dar 24x. Bate com o termo do meio? Bate. O que eu vou ter aqui? 2x mais 6. Certo? Maravilhoso. Fechamos aqui. Essa parte aí do trinômio do quadrado perfeito. Vai ter sempre essa carinha de 3 termos, não vai mudar nunca. Tá? E agora vamos para o último caso, que é o agrupamento. Eu botei o agrupamento por último porque tem 2 modelos de agrupamento. E eu quero que, claro, todos eles tu tem que ter muita atenção, porque você está vendo que é muito detalhezinho, muita letra, muita regra. Presta atenção nisso. O agrupamento é o último caso que a gente vai ver, tá? Só que eu quero que você preste muita atenção nele, porque nesses casos que tem 3 termos, tem uma coisinha que você precisa fazer. Ok? Então, muita atenção aí. Tá? Vamos lá. O agrupamento ele consiste no seguinte. Eu não estou pedindo para você analisar a estrutura dele porque ele não vem de nada que a gente tenha visto até agora. Ele não vem de produtos notáveis, certo? Ele é um caso à parte. Tá? Vamos lá. Quando é que eu vou usar o agrupamento? Quando é que eu vou usar o agrupamento? Você vai suspeitar que vai usar o agrupamento quando você tiver 3 ou 4 termos. Assim como no trinômio do quadrado perfeito, você vai suspeitar que você vai usar quando tiver 3. Na diferença de quadrados, você vai suspeitar quando você tiver 2 termos e um sinal de menos. Tá? Quando é que eu vou suspeitar que eu vou usar o agrupamento? Quando ele tiver 4 ou 3 termos. E como é que eu vou descobrir que é para usar o agrupamento? Você vai testar. Agora, no que consiste o agrupamento? O agrupamento consiste no seguinte. Consiste em você fazer pequenas fatorações aqui dentro de fator comum. Ou seja, vai fazer mais de uma. Mas vou fazer em todo mundo. Não, você vai separar os termos e fazer de 2 em 2. Presta bem atenção. Olha para esse polinômio aqui. Ele tem 4 termos, certo? Todos eles aqui são um agrupamento, tá? Só aqui que eu coloquei um que não funcionava para você ver que o terceiro passo é a verificação. Vamos lá. Os 4 termos que a gente tem aqui é o seguinte. Eu tive que dar uma pausa aqui rápido. Eu vou olhar para eles 4 e vou tentar, caso ele não esteja do jeito que eu quero, vou tentar organizar de um jeito que eu quero. Qual é o jeito que eu quero? Eu vou separar de 2 em 2, de forma que 2 consecutivos, ou seja, 2 que estão um do lado do outro, tenham um fator em comum. Tá? Então, por exemplo, olha para cá. Esses 2 primeiros, dá para dividir eles pelo mesmo número? E esses 2 aqui, dá para dividir eles pelo mesmo número, pelo mesmo termo? Nesse caso dá, já está organizado bonitinho, tá? Caso não desse, você ia forçar eles a ficarem juntos, certo? E aí você ia testar até conseguir fazer. Não tem outra. Aí como é que vai funcionar assim? Ó? Você separa 2 e 2. Separou, tá? Aqui você vai utilizar um fator comum. Dá para dividir ambos por quem? Por 4. Como é que vai ser? 4 vezes. O 4 vai multiplicar quem para dar isso aqui? Só você dividir, né?
40 por 4, 10. Mais 4b por 4 vai dar o b sozinho. Pronto, fiz a pequena fatoração de fator comum. E o outro? Bom, o outro tem um sinal de mais aqui, eu vou deixar o mais aqui. Mais. Quem é o fator comum aqui? É o C. Então, se eu puser o C em evidência, eu vou ter o seguinte. Quem vai sobrar dentro do parêntese? 10C dividido por C, 10. BC dividido por C, B. Fatorei tudo? Não, tem mais uma para fazer. Mas olha que interessante. Aqui eu tenho dois termos, ó, um termo, dois termos. E esses dois termos, todos eles têm um fator igual. Qual é o fator igual? 10 mais B. Certo? Então, esses dois, lembra o que é termo. Termo é um cara que ele tem no meio dele multiplicação, divisão e potenciação. Mas ele não tem adição e subtração. Então, adição e subtração separam os termos. Aqui eu tenho dois termos, um termo, outro termo, tá? E cada um desses termos tem o mesmo fator dentro, que é 10 mais B. Agora, olha que legal. Se eles têm o mesmo fator, eu posso fazer uma fatoração chamada fator comum, certo? Então, se eu tiro esse 10 mais B dos dois, eu vou ter o seguinte, o 10 mais B em evidência, certo? Então, ó, se eu dividir isso aqui por 10 mais B, vai sobrar quem? Eu vou ter que multiplicar. Vai sobrar quem? O 4. E se eu tirar o 10 mais B daqui, vai sobrar quem? O C. Pronto. Ih, botei o sinal de igual errado. Fatorei. Tá na dúvida se fatorar? Tá duvidando de mim? Não tem problema. Faz a distributiva que você vai ver que vai chegar nesse polinômio ali de cima. Esse é o caso agrupamento. Ok? Vamos tentar mais um aqui desse, tá? Aí o outro desse aqui, ó, que tem 4 termos, eu deixo para você fazer lá no final. E antes disso a gente vê esses de 3 termos aqui, tá certo? Vamos lá. Esse aqui também já tá bonitinho, já tá ó, cheiroso ali, arrumado, tá? Tá ótimo. Ok? Agora vamos lá. Esse aqui, você tenha um cuidado a mais pelo simples fato de ter uns sinais de menos ali no meio, tá? Não é nada para se preocupar, para ficar nervoso, nem nada. É só um alarme. Preste atenção. Aqui tem 2, aqui tem 2. Dá para eu dividir. Os dois aqui tem x, dá para eu dividir. Vamos verificar se dá para fazer, tá? Então, ó, vou separar aqui de 2 em 2. Certo? Agora, vamos lá. Aqui dá para dividir os dois caras por quem? Já falei que é o 2, né? Se eu dividir ambos por 2, eu vou ter o seguinte, ó, 2 que multiplica dentro do parêntese k menos x ao cubo. Certo? Se eu dividir isso aqui, vai dar esse cara aqui do meio. Beleza. Agora eu quero que você tenha cuidado aqui, ó. Você, como a gente viu aqui que tem dois termos iguais, você quer que apareça aqui um termo que é o quê? K menos x ao cubo, certo? Mas preste atenção. Aqui, ó, se você puser o x ao quadrado em evidência, vai ficar menos k mais x ao cubo. Você quer que tenha um mais aqui e um menos aqui? Não. Então, quem você vai pôr em evidência é o cara com sinal invertido. Por que com sinal invertido? Porque quando você multiplica, a gente já viu regra de sinal. Se eu dividir isso aqui por um cara que é menos, ó, menos com mais vai dar o quê? Menos, que é o que a gente quer. E esse cara é negativo. Se eu dividir esse cara por alguém com menos, vai dar positivo, que é o que a gente quer para o K. Entendeu o que eu estou fazendo? Então, olha só, eu quero forçar a aparecer isso aqui. Um K menos X. Se eu fizer isso aqui, os sinais vão estar ao contrário do que eu quero. Tá vendo? Aqui, no K, tá menos, mas aqui é mais. E aqui onde seria o x ao cubo tá mais, mas aqui é menos. Então eu vou dividir, em vez de eu dividir por um cara positivo que não fiz aqui, eu vou dividir por um negativo, para forçar eles a inverter o sinal. Quem eu posso pôr em evidência? Já falei, né? É o menos x ao quadrado. Quem vai ficar lá dentro? Ó, menos com menos, mais, aqui é positivo. Kx ao quadrado dividido por x ao quadrado, esse vai matar com esse, vai sobrar só o k. Menos com mais, menos. X à quinta dividido por x ao quadrado, vimos que é só fazer a subtração de expoentes. 5 menos 2, 3. Pronto, arrumei o mesmo termo, tá? Agora, o que vai acontecer? Boto ele em evidência. Opa, é k menos x ao cubo. Boto ele em evidência, quem sobra? 2 menos x ao quadrado. Acabou minha fatoração. Acabou aí, tá? Agora, olha só. Vamos pro de 3 termos. Vou fazer esse cara aqui. Eu já vou fazer dando certo, mas você vai ter que testar com calma e paciência, tá? Não tem para onde correr. É calma e paciência.
A gente já viu que o agrupamento a gente usa quando tem 4 termos. E aqui eu tenho 3. O que eu tenho que fazer é fazer surgir o quarto termo. Como? Eu vou pegar esse cara aqui, que na minha organização ele vai estar no meio, certo? Ele vai ser tipo o trinômio. Como é que seria ele organizado para você se achar? No meio fica quem está misturado. Aqui tem só número, aqui tem só letra, no meio fica o número com letra, tá? Então organiza dessa forma. O cara do meio você vai tentar separar ele, de forma que você consiga 4 termos para fazer essa fatoração ali de cima. Aí é teste, beleza? Você vai testar até fazer dar certo. O que você vai tentar fazer é achar uma soma que vai dar 8z. Então, por exemplo, pode ser 5z mais 3z, que seja, tá? Você vai conseguir achar isso, beleza? Então, olha só, eu já vou fazer o certo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui z ao quadrado mais z mais 7z mais 7. Repara que eu não mudei nada. É o mesmo polinômio, só que o 8 eu botei que é 1 mais 7, beleza? Beleza. Agora faz o agrupamento que a gente fez ali em cima. Acabou. Essa é a diferença, tá? Dos dois tipos de agrupamento. Vou pôr aqui o z em evidência. Quem sobra lá dentro? Estou fazendo rápido por causa do tempo, tá, gente? Mas é a mesmíssima coisa que a gente já viu. E aqui, ó, boto o 7 em evidência. Certo? Ó, z mais 1, z mais 1. O que eu faço agora? Ele vira a evidência agora. Ok? Vezes quem sobrou? Z mais 7. Tá? Vou fazer o seguinte. Esses dois eu vou dar uma pausa. Cuidado com esse aqui porque tem sinal de menos. E volto com eles resolvidos. Tá certo? Então dá uma olhada aí. Pausa e eu volto. Bom, tá aqui. O que eu tinha deixado era esse, ok? Então vamos lá, aqui ó, esse aqui é o mais bonito que tem porque ele não tem número e é fácil de você ver quando tá, é mais fácil de você ver quando tem só letra, tá? Então aqui ó, separei de 2 em 2, porque já está organizado. Aqui eu boto o A em evidência, sobrou o Z mais M. E aqui eu boto o B em evidência, sobrou também o Z mais M, bonito e belo. O que eu faço? Z mais M que vira evidência. E quem sobrou? A mais B, multiplicando. Acabou, fechou, maravilhoso. Agora aqui, ó, esse cara aqui tem um menos, é o mesmo caso daqui, quando tem menos tu presta atenção, tá? Então eu separei o menos 5 em dois fatores, menos 2 e menos 3, tá? O que eu fiz aqui, ó? Menos 2 menos 3 dá menos 5, acabou. Agora eu vou fazer, ó, aqui dá para botar o 2 em evidência, dentro fica 3 menos m. Eu quero que aqui apareça um 3 menos m, só que aqui eu tô com a mesma situação de sinal trocado de lá, tá? Então eu vou forçar a aparecer. Boto um fator negativo em evidência, que eu inverto o sinal de todo mundo. Daqui para cá é igual. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu já fui nos fatores certos. 5k mais 4k. 5 mais 4, 9. Daqui para baixo é a mesma coisa. Beleza? Então fechamos aqui os casos de fatoração, certo? Presta bem